Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 8 de julho de 2023. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18, ao capítulo 6, versículo 81. Os filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodabe. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os quantos estavam com eles foram entregues em sua mão. Porque na peleja clamaram a Deus, que lhe deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte de Hermon. E esses foram cabeça de suas casas paternas, a saber, Efer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas dos seus pais. Porém transgrediram contra o Deus dos seus pais, e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ará, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão e Izar e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías. E Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias. Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok. E Zadok gerou a Aimás. E Aimás gerou a Azarias. E Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias. E Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Essas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Nate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana.
E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libne, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Tougá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Isai, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéia, seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimás. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrabaldes que o rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna e os seus arabaldes, e Jatir e Estemoa e os seus arabaldes, e Ilém e os seus arabaldes, Debir e os seus arabaldes, e Azã e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arabaldes, Alemete e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes. Todas as suas cidades pelas suas famílias foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo a sua família, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, esse lhe deram das tribos de Efraim, das cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arabaldes, nas montanhas de Efraim, como também a Gezer e os seus arabaldes, e Jocmeão e os seus arabaldes, Bet-Oron e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arabaldes, e Bileão,
e os seus arabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes. E da tribo de Isacar, Quedes e os seus arabaldes, e Daberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem e os seus arabaldes. E da tribo de Aser, Masal e os seus arabaldes, e Abdon e os seus arabaldes, e Ucoque e os seus arabaldes, Reobe e os seus arabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, em Galiléia e os seus arabaldes, Ramon e os seus arabaldes, e Kiriataim e os seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon e Rimon os seus arabaldes, e Atabor e os seus arabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arabaldes, e a Jaza e os seus arabaldes, e a Quedemote e os seus arabaldes, e a Mefate e os seus arabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arabaldes, e Manaim e os seus arabaldes. E a Esbom e os seus arabaldes, e a Jazer e os seus arabaldes. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 26, versículo 1 ao 32. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se eu quiser testificar, que conforme as mais severas seitas da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quanto os matava, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é ter recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus,
fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia aparecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: Porventura, prouvera a Deus que eu, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente Berenice e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvesse apelado para César. Amém, irmãos? Livro de Salmo, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 10. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem-se atrás e envergonhem-se num momento. Amém, irmãos? Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, Versículo 20 ao versículo 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém, irmãos? Deus abençoe e até amanhã.